Gabi, só me diz ok, por gentileza. Desculpa, ok. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas, muito bem-vindos e vindas. Meu nome é Elisa Badziak, eu sou assessora de meio ambiente da Rede Brasil do Pacto Global. E antes de começar aqui o nosso webinar, eu queria só pedir para todo mundo deixar os seus microfones no mudo enquanto a gente estiver apresentando. Colocar no chat, então, o nome, sobrenome, nome completo e instituição que vocês representam, para a gente ter aí um controlinho de quem está aqui com a gente. E se vocês tiverem perguntas, por favor, registrar no final das apresentações. A gente vai abrir espaço, então, para esse debate. Queria agradecer, então, a presença de vocês nessa manhã, em especial a Juliana Lopes, que é diretora da MAGE, diretora de Compliance, Sustentabilidade e Comunicação. E ela também tem a função de ser a nossa coordenadora da plataforma de agrosustentável aqui dentro da Rede Brasil do Pacto Global. E, obviamente, do nosso speaker convidado, o Marcos Yankee. Ele é professor de agronegócio do INSPER, titular da catedrática Luiz de Queiroz da Exalc, mas, sobretudo, tem aí um grande histórico de experiência no tema do agro, acho que dispensa mais apresentações, e uma grande referência nacional no tema. Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Marcos, por estarem aqui hoje com a gente. E, bom, para a gente começar, então, eu gostaria de passar a agenda com vocês. Então, o nosso webinar de hoje tem esse tema, né, linkar a questão da pandemia, Covid-19 e agricultura. Então, algumas visões e perspectivas de como a produção agrícola e distribuição de alimentos podem ser impactadas nesse cenário. E, então, a gente tem essa breve boas-vindas aqui, dessa que vos fala, Elisa, para falar um pouco também do Pacto Global, para quem não conhece, deixar todos na mesma página. Na sequência, a gente tem, então, a Juliana, falando um pouco dessa nossa plataforma do agro sustentável. E, na sequência, a gente entra, de fato, nessa conexão entre o tema Covid e agro com o Marcos. No fim, a gente vai ter um espaço aí para debate. Bom, então, a Rede Brasil do Pacto Global, para quem não conhece, nós somos uma iniciativa das Nações Unidas. Nós somos diretamente vinculados a um projeto do secretário-geral da ONU. Essa iniciativa foi lançada no ano 2000 pelo então secretário-geral Kofi Annan, e ele teve uma grande sacada que foi: se nós quisermos avançar numa agenda de sustentabilidade, é importante que todos os setores da sociedade estejam engajados, estejam on board. E foi então que ele lançou essa iniciativa, que é das Nações Unidas, mas que tem como principal objetivo trabalhar com empresas, setor privado, setor empresarial. Nós somos, então, uma iniciativa baseada em princípios. Existem 10 desses princípios que estão divididos em 4 pilares. A gente tem pilar anticorrupção, pilar meio ambiente, direitos humanos e direito do trabalho. Hoje, o Pacto Global das Nações Unidas é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 3 mil membros, e está presente em mais de 160 países. No Brasil, então, a gente chegou em 2003, nós no Brasil nos chamamos Rede Brasil do Pacto Global. A gente entrou no Brasil, então, através do Instituto Ethos, e hoje a gente opera dentro do âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Somos muito orgulhosos de, dentro desses 160 países que tenha o Pacto Global presente, nós somos a terceira maior rede do mundo, a maior das Américas e a maior do Hemisfério Sul, com mais de 870 membros, e desses membros, eles são divididos em 1/3 o que chamamos de grandes empresas, companies, 1/3 pequenas e médias empresas, e o outro 1/3 de o que a gente chama non-business. Então, é academia, ONGs, associações e outras instituições com outros perfis. Então, aqui são os 10 princípios, eu não vou entrar muito no mérito, mas é importante que vocês saibam que eles existem, e eles são o que, digamos, o mínimo esperado dos nossos membros. Então, nossos membros são requisitados estarem, digamos assim, compliance com esses 10 princípios, estarem de acordo com esses 10 princípios para, então, integrarem a nossa rede.
Então, os 10 princípios é o nosso fundamento, a nossa base, e com o olhar futuro a gente trabalha aí com o norte da Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu gosto muito de trazer essa fala do nosso secretário-geral, especialmente para o público empresarial, né? Quando a gente fala em Agenda 2030, em atender, então, esses 17 objetivos, é importante que a gente lembre que para a gente conseguir isso, para sermos bem-sucedidos, a gente precisa ir além da zona de conforto e a gente não pode mais pensar no business as usual, a gente precisa se reinventar. E eu acho que nesse âmbito, nesse momento de Covid-19, acho que isso é uma coisa que a gente está falando muito e mais do que nunca isso é verdade, né? Precisamos nos reinventar, sair do business as usual. Na nossa entrega de valor, então, a gente busca, com os nossos membros, sempre trazer ferramentas e soluções, fazer compartilhamento de conhecimento, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, nesse webinar, capacitação, engajamento com stakeholders, melhores práticas, benchmarks, visibilidade. Tudo isso vocês encontram no nosso site. E a gente faz essas entregas de valor, especialmente através dos nossos 7 grupos temáticos. Agora, recentemente, eles estão sendo reformulados e passaram a se chamar e ter uma estrutura de plataforma de ação. E uma das plataformas de ação que está promovendo esse webinar hoje é a plataforma de ação pelo agro sustentável, de novo coordenada pela Juliana Lopes, que está aqui com a gente. Bom, e antes de entrar no mérito dessa plataforma, eu só queria trazer uma visão geral de como isso é um relatório que veio aí da Shared Responsibility, que é da própria ONU, né? E essa versão em português foi a gente que traduziu e adaptou livremente, mas a gente quer trazer essa ideia de que a pandemia ela vai ter invariavelmente impacto em todos os ODS, porque a gente sempre diz que os ODS são integrados e indivisíveis. Então, se você tem um impacto em um, necessariamente você acaba impactando um ou mais ou todos os outros, né? Que é o caso da Covid. E aí, dou especial destaque aqui para o ODS 2, né, que a gente e o tema que a gente vai falar hoje, que é a questão de fome zero e agricultura sustentável, como que vai ficar essa produção e distribuição de alimentos, né, frente a essa pandemia. Mas que isso também queria comentar que além desses webinars que estão aqui dentro desse guarda-chuva Quarentena Compacto, vocês também vão encontrar algumas outras iniciativas, tanto no âmbito da Rede Brasil do Pacto Global, quanto globalmente, a nossa matriz, que a gente chama de UNGC, ou United Nations Global Compact. Então, a gente tem uma frente de articulação e impacto, que é Covid Radar, que é uma plataforma online e um aplicativo também de celular, que busca uma solução colaborativa e formas de minimizar o impacto da Covid. Então, tem uma parte de collab com o cidadão, tem uma parte de monitoramento de dados, tem uma questão de busca de match de demanda e oferta, de doações, de ações de empresas a gente facilita essa coordenação de buscar esses pares. A gente tem guias para lideranças, então foi feito um guia de como as lideranças podem, algumas orientações de como essas lideranças podem atuar nesse momento de crise. E a gente também tem uma parte de visibilidade, que eu particularmente acho que é uma das mais legais e mais interessantes e mais inspiradoras, que dentro do nosso site vocês encontram um banco de boas práticas. Então, se vocês clicarem aqui, depois vocês vão receber esse material. No nosso site vocês vão encontrar inúmeros cases de como as empresas, os nossos membros e não membros estão ajudando a gente a superar esse momento, tá bem? Também convido quem tiver online, se tiver um canal aberto com seus CEOs, a gente está buscando vídeos de CEOs para compor aí um grande trabalho conjunto de mobilização das lideranças para enfrentamento da Covid. Bom, da minha parte é isso, esses são os meus contatos. De novo, obrigada a presença de todos e todas. Agora eu passo a palavra então para a minha coordenação, Juliana Lopes, e a gente fica à disposição para perguntas, usem o chat, e acho que é isso. Muito obrigada. Ju, está com você. Olá, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a participação no site, no chat que a gente está vendo. Aí a gente tem quase 100 participantes já nesse momento. Para a gente é muito importante esse processo de
transferência de conhecimento, de discussões. Eu acho que está todo mundo tendo que aprender a se reestruturar, se desenvolver em várias frentes dentro das suas empresas, das suas instituições. Então, poder contar com uma participação tão alta nesse momento, e principalmente com a participação do Marcos Yankee aí, que tem grande know-how sobre o assunto, para a gente é uma grande honra. Tá? Eu tenho a honra de coordenar a plataforma de ação pelo agro sustentável. Essa plataforma ela foi criada, ela era um GT, né, até o redesenho do planejamento estratégico do pacto, mas ela veio dentro de um processo durante as discussões da ONU para se ter um processo de princípios empresariais para alimentos e agricultura, e desde então a gente vem conduzindo esse processo dentro do Brasil através da rede. Elisa, você pode passar para mim? Bom, a gente já conhece muito do contexto mundial, né? Então a gente reforça algumas informações aqui, né, da importância do Brasil na questão de atender esse crescimento da produção alimentícia. A gente tem desafios colocados pela própria FAO e pela ONU em relação à questão de habitantes no mundo, né? Quantos habitantes nós teremos, e a forma de produzir vai fazer toda a diferença. Dentro da plataforma de ação do agro sustentável, a gente trabalha muito nos 2 ODS, 2 e 12, né? Mas não somente eles, a gente fez um levantamento e algumas informações de que o agro, na hora que o setor, né, de alimentos e agricultura, na hora que ele vai para todas as práticas e todas as ações, ele consegue ter um impacto nos 17 ODS. Então, a gente vem trabalhando e mostrando a importância desse processo nos 17 ODS. Então, a nossa atuação está junto às empresas, mas também, a partir desse momento, focado também na disseminação de informações para a sociedade. Pode passar, Elisa. A importância do setor do agronegócio, pela gama de participantes que eu estou vendo aqui, eu acredito que não é novidade para ninguém, mas 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros é do setor do agronegócio. Pode passar, Elisa. Como eu tinha falado, a gente atua nesses 2 ODS de forma principal, mas a gente indiretamente age nos 17, e eu acho que dentro dos próximos meses aí, nesse enfrentamento da Covid-19, o ODS 17 ele também vem com muita força, que é o trabalho em parceria, né? A gente está aprendendo um com o outro nesse momento. Pode passar, Elisa. O foco principal, né, o objetivo principal é fomentar e dar escala nas práticas de produção sustentável. Também a gente utilizar essas novas formas de trabalho como diferencial competitivo para fortalecer o agronegócio brasileiro nacional e internacionalmente. A nossa ideia em termos de divulgação e informação trazer informações para o público nacional, mas ele está diretamente conectado com informações para o público internacional de como funciona o agro no Brasil. E quando a gente fala agro aqui, a gente fala muito do setor de alimento e agricultura, para que se entenda toda a cadeia. E dentro dessa discussão da Covid-19 e de serviços essenciais, eu acho que cada vez está mais claro para a população em geral que a cadeia é extremamente importante, né? Porque não adianta só a produção se você não tem a distribuição, se você não tem a indústria, se você não tem o financiamento. Então, tudo isso se mostra extremamente importante para que o alimento chegue no prato da população e de forma responsável. Eu acho que aí é um grande desafio que temos. Pode passar, Elisa. Bom, a foto vocês já estão vendo, normalmente a foto fica bem melhor do que o vídeo, né? Já me apresentei, sou Juliana,
Atualmente, eu sou diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Compliance da AMAGE. Também sou executiva da Fundação André e Lúcia AMAGE, de toda a parte de investimento social privado da AMAGE. Venho trabalhando na área de sustentabilidade há muito tempo, não vou dizer quanto tempo para não entregar a idade, e venho trabalhando muito com o pacto desde, acho que tem quase 10 anos aí, desde que esse processo todo de discussão de sustentabilidade veio para o Brasil e o pacto para o Brasil. Pode passar aí. Bom, de produção sustentável, a Elisa já falou, é uma forma da gente trazer isso para dentro da plataforma de ação do agro sustentável, o compartilhamento de conhecimento, que é uma das coisas que estamos fazendo aqui, a capacitação, a gente tem algumas políticas, não, desculpa, algumas publicações com informações sobre como você pode atuar como empresa e nos princípios empresariais de alimento e agricultura. E a gente vem divulgando isso e reforçando essas informações. E a gente também tem trabalhado agora no desenvolvimento de algumas questões voltadas à transparência ou divulgações de informações para tentar construir um processo de confiança e relacionamento junto à sociedade em geral sobre o que realmente é o setor de alimento e agricultura. Pode passar, Eli. Bom, essas aqui são as instituições que participam do GT de Alimento e Agricultura e agora a plataforma de ação pelo agro sustentável. A participação efetiva de todo mundo, eu acho que é sempre muito bom quando a gente tem as reuniões. Vou aproveitar aqui para quem ainda não conhecia e está conhecendo agora a plataforma, que entre em contato com a gente, que queira participar. A gente tem várias reuniões durante o ano, normalmente são 4 reuniões, mas a gente tem um processo de discussão muito interessante. Então, convido a todo mundo que ainda não faz parte, que gostaria de participar, entre em contato depois com a Elisa, comigo. A gente tem uma participação de empresas de pequeno porte, de participação do governo federal, de non-business, do sistema ONU, a FAO junto com a gente. Então, essa é uma gama diversa de atores no setor de alimento e agricultura. Pode passar. Bom, é isso. Eu acho que eu finalizei no momento certo. Eu queria agradecer imensamente a participação do Marcos Yankee aqui. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dele, como eu já falei. Ele tem uma experiência profissional e acadêmica muito extensa, principalmente nas discussões que envolvem os mercados internacionais, né, tanto Europa, mas principalmente o que ele vem falando bastante sobre a Ásia, depois da experiência dele na Ásia. Atualmente, ele é professor do INSPER, coordenador do INSPER Agro Global, que é uma excelente plataforma aí de discussão também. Eu acho que vem agregar muito para os processos de discussão que a gente tem tido no agro, no cenário nacional. E passo agora a palavra para ele e agradeço muito novamente a presença de todo mundo. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa participar desse evento do Pacto Global e principalmente da área de agro sustentável. Fiquei muito contente com o convite, Juliana, Elisa e todos os amigos do Pacto. Muito obrigado pelo convite, que muito me honra. Eu acho que a agricultura e a alimentação são um dos temas mais sensíveis nessa crise que a gente está vivendo, seja pelo lado da alimentação, né, que envolve, enfim, toda a questão ligada com fome, ligada com doenças crônicas que há pelo mundo afora, e uma coisa muito importante é a questão desses impactos que estão acontecendo nas cadeias de suprimento, né? A agricultura é afetada pelo lado da demanda e da oferta, né? Então, a gente vê aí hoje um grande risco de insegurança alimentar no planeta acontecendo em função dessa crise que eu vou tratar hoje aqui.
E tem um segundo lado muito importante, que é o lado de agricultura com saúde, né? Muito das zoonoses que a gente tem acompanhado historicamente, desde tuberculose, sarampo, varíola e mais recentemente ebola, AIDS, SARS, tem origem em animais, né? Então, isso eu acho que é uma dimensão extremamente importante, que eu também vou falar hoje aqui, a questão da organização das cadeias de suprimento para melhorar a questão da saúde humana ligada com a agricultura, né? Os impactos que existem entre agricultura e saúde humana sobre a ótica de doenças, de zoonoses, de epidemias. Deixa eu dividir com vocês aqui uma apresentação que eu fiz, de menos de 20 slides. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui sem problemas, que eu acho que vai ajudar a gente a conseguir entender. Espero que todo mundo esteja vendo. Tela cheia, está dando certo? Vamos ver. Oi, Marcos, está naquela visão. Isso, é só mudar aí. Aqui, ocultar o divisão. Aqui, certo? Tela cheia para todo mundo? Agora sim, tudo certo. Obrigada. Muito bem, gente. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é tentar mostrar para vocês, em alguns slides, como que a produção agrícola e a questão dos alimentos pode ser afetada, né? A distribuição de alimentos impactada pela Covid-19. Tá? Eu vou começar pelo que representa exatamente essa pandemia que nós estamos vivendo. Tá? Eu acho que uma das analogias interessantes, que foi feita até por um colega nosso, que é o Christian Grobauer, foi exatamente que a gente viveu dois grandes episódios nos últimos 30 anos que mudaram o mundo, e agora nós estamos vivendo o terceiro grande episódio, né? O primeiro foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, o fim da Guerra Fria, o fim do mundo bipolar, a grande globalização que aconteceu, a emergência da Ásia, a reorganização do mundo político-econômico depois da queda do Muro de Berlim e do fim da polarização leste-oeste. Em 11 de setembro de 2001, a gente acordou para o problema do terrorismo, dos conflitos internacionais, o terrorismo na globalização, que reorganizou toda a segurança internacional, né? E agora a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus, que representa e que mostra a fragilidade da sanidade, né? Como que a humanidade pode correr risco com um vírus que começa no final do ano numa cidade da China e que em poucos meses já contamina mais de 1 milhão de pessoas e já matou 80 mil pessoas, né? E praticamente todos os países hoje são atingidos por ele. E isso vai exigir uma reorganização da sanidade humana e animal, né? Na verdade, a gente falou muito nos últimos tempos de segurança alimentar, inclusive com foco em sustentabilidade, né? A sustentabilidade do agro, e agora a gente vai ter que falar muito de segurança do alimento, né? Em inglês são duas palavras diferentes, né? A chamada food security é a segurança quantitativa, é o volume de alimentos para alimentar a população de forma sustentável. E tem uma segunda palavra que é o food safety, que tem a ver com qualidade e sanidade do alimento, né? E esse é o grande tema que vai dominar os nossos debates nos próximos anos e que vai exigir mudanças importantes nas cadeias do agronegócio, né? Acho que é importante a gente ter essa dimensão. Em 30 anos, o mundo político-econômico mudou a partir do fim da Guerra Fria, o mundo da segurança internacional mudou a partir de 11 de setembro, e agora o Covid representa uma reorganização de temas de sanidade humana e animal. Então, além de fazer essa analogia com esses eventos, eu acho que, em termos de agricultura, a gente tem duas lições anteriores importantes que a gente tem que olhar, né? A primeira delas é a Grande Depressão, de 1929 a 1933, né? Quando a gente teve 3 mil bancos quebrados lá nos Estados Unidos, uma crise que gerou uma recessão forte, 15% de queda do PIB mundial, 50% do comércio, políticas intervencionistas nos Estados Unidos e no mundo todo.
E do lado da agricultura, nós tivemos uma crise de oferta e de demanda, né? Nós tivemos uma queda da produção, uma queda dos preços agrícolas depois de um período muito farto, que foram os anos 20, falências de agricultores, aumento do protecionismo global a partir de 1930 e, finalmente, a extrema-direita fascista, nazista, assumindo o poder na Europa e também em outros países. Então, eu acho que essa foi uma crise que afetou oferta e demanda nos anos 30. Mais recentemente, em 2007 a 2010, 11, a gente teve uma crise de alimentos. Essa foi uma crise de oferta que aconteceu por problemas de aumento do preço do petróleo, de commodities, né? Nós vínhamos de um período de forte demanda nos países em desenvolvimento e essa foi um choque de oferta que aconteceu naquele período, né? Que aparece nesse gráfico. Vocês veem aqui, se a gente pegar o índice de preço de alimentos da FAO, de janeiro de 2007 a junho de 2008, depois, em 2010, 11, a gente teve aumentos importantes de preços agrícolas que resultaram em situações de insegurança alimentar no mundo em desenvolvimento. Essas altas de preços causaram, naquele período, revoltas, tumultos, racionamentos, descontentamento social, e esse descontentamento, em 2011, virou a Primavera Árabe, que todo mundo se lembra, e que começou por uma crise de oferta de alimentos, né? Então, eu acho que são duas crises. Uma crise que derrubou a economia nos anos 20, no final dos anos 20, no período entre guerras, e que resultou em políticas intervencionistas, recessão, e mesmo na vinda de partidos de extrema-direita ao poder. E uma segunda crise, essa sim de oferta, de aumento de preços, que aconteceu há mais ou menos uma década atrás, um pouco mais de uma década atrás. Qual que é a situação lá da Covid hoje? Nós temos 1,5 milhão de casos, 88 mil mortes, né, nesse momento. Agora, o que eu chamo a atenção não é sobre o mundo desenvolvido que foi atingido, como o caso de países ricos da Ásia, Singapura, Hong Kong, Japão e mesmo a China, né? Estados Unidos e Europa, né? Onde está a maior parte lá dos casos hoje, mas é a situação alarmante que está vindo no mundo em desenvolvimento, né? Nós temos visto um crescimento muito rápido do problema aqui no Brasil, mas também na África, no sul da Ásia, nos países do sudeste da Ásia, que é a chamada ASEAN, né? Que ainda tem menos casos do que o Brasil, né? A África, na sua soma, tem menos casos confirmados do que o Brasil. Possivelmente deve haver números muito maiores, porque isso daí são casos oficiais, mas o que a gente tem visto é um risco muito grande de crescimento, principalmente na África e no sul da Ásia, onde a epidemia parece que ainda está mal começando e aonde residem 3,2 bilhões de habitantes, né? A faixa mais pobre do mundo vive na África e no sul da Ásia e deve ser bastante atingida por essa epidemia, e isso tem um imenso impacto na questão de alimentação e de cadeias de suprimento, e o Brasil é um país importante nesse processo por ser o terceiro maior exportador do planeta na área. Eu acho que esse quadro aqui ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Você tem países que são exportadores líquidos de alimentos, que são países em verde, o Brasil é um deles, Estados Unidos, Canadá, Europa do Leste, né? E Austrália, e tem uma grande quantidade de países, principalmente na África e na Ásia, no sul da Ásia, no leste da Ásia, que são países importadores líquidos de alimentos. Alguns deles importam mais de 50% daquilo que tem como consumo, né? Então, realmente, isso é muito preocupante, porque essa faixa em amarelo é exatamente a faixa mais populosa do planeta, né? Seja a África, seja a Ásia. Obviamente, o Brasil é muito importante nesse processo, né? Seja porque existe grande crescimento de renda per capita em regiões como a Ásia do Leste, Sudeste da Ásia e Oriente Médio, que são os nossos mercados tradicionais. Hoje, 60% do que a gente exporta em agronegócio vai para essas três áreas aí em azul, né? São as áreas que mais crescem no planeta, onde mais tem aumentado a renda per capita, né?
mas a gente tem que se preocupar com as áreas em verde, que tem 3,2 milhões de habitantes, como eu falei aqui, né? Mas que vão ter quase 7 bilhões de habitantes em 2100. Essa população vai mais do que dobrar ao longo deste século, né? E é uma população extremamente fragilizada sobre a ótica de segurança alimentar e mesmo de combate a uma pandemia como a gente está vendo nesse momento, né? Todo esse problema das aglomerações, como é que você vai resolver o problema das aglomerações na Índia, por exemplo, né? É uma região extremamente fragilizada. O Brasil, obviamente, tem uma grande importância nesse processo. Eu vou passar muito rapidamente sobre esses slides, que já são bastante conhecidos de todo mundo que trabalha nessa área, né? As grandes conquistas que o Brasil teve em termos de PIB, do agro. O agro representa quase metade das exportações, o Brasil é o terceiro exportador do mundo, uma agricultura tropicalizada de alta tecnologia, de alta produtividade, né? E agricultores que migraram pelo país e desenvolveram novas regiões. A gente tem alguns grandes desafios nesse momento, né? Talvez o desafio mais importante nesse momento é o desafio de sanidade humana e animal, né? Que vai vir pela frente, que eu vou falar mais à frente, mas também guerra comercial, comércio administrado, problemas no multilateralismo, na ONU, na OMC, mesmo no Acordo do Clima, dependência muito forte por commodities que o Brasil tem, problemas grandes no pós-porteira, né, principalmente ligados à logística, questões ligadas com a sustentabilidade percebida do Brasil, né, questionamentos no uso da terra, desmatamento, defensivos. Enfim, essa aqui é a nossa agenda, eu não vou entrar muito nisso, é uma agenda bem conhecida. O que é muito importante é que a gente exporta cada vez mais exatamente para os países que são mais inseguros, que têm mais problemas de segurança alimentar, né? A China hoje é o nosso maior cliente, mas veja que o resto da Ásia também cresce, né? O Oriente Médio cresce em torno de também bastante quanto cresce a Ásia, né? E a gente vê hoje que o nosso foco das exportações é cada vez mais os países da Ásia e da África. Como é que essa pandemia nos atinge, né? Ela nos atinge pelo lado da demanda e pelo lado da oferta. Atinge o mundo, né? Não apenas o Brasil, né? Pelo lado da demanda com risco de recessão, né? Com mudanças de padrões de consumo, né? Então, possivelmente, nós vamos ter troca de produtos, né? Estamos vendo, por exemplo, já que as carnes são afetadas, né? Por eventuais quedas de consumo em favor, por exemplo, de ovos e de produtos mais básicos. Produtos perecíveis sofrem com as cadeias de suprimento, casos que estão acontecendo aqui, frutas e legumes, flores, né, que são bastante afetados, e restrições em canais de distribuição fora do lar. Pelo lado da oferta, os estoques atuais estão altos, o que é muito bom e é diferente de 2007, mas a gente tem visto problemas nas cadeias de suprimento, problemas com atividades agrícolas intensivas em mão de obra, né, e que exigem migração de gente, esse tipo de coisa, aglomerações, né, e em alguns países forte problema de dependência de importações. Esse aqui é um quadro feito pela McKinsey, que procura mostrar, né, efeitos que podem acontecer na oferta, no eixo vertical, e problemas que podem acontecer na demanda no eixo horizontal, né? Então, por exemplo, você tem poucos problemas acontecendo com milho, soja e grãos, né? São os setores menos afetados, mas quando você vai para carnes, por exemplo, pode ter questões importantes de oferta, de cadeia de suprimento, ou quando você olha para a demanda, você pode ter problemas em produtos como algodão e etanol, por exemplo, né? Que são produtos que podem ter queda de consumo importante, que já estão tendo, né? Até porque etanol é um dos setores afetados pela queda que está havendo no uso de automóveis, mas também pela crise que aconteceu na área de petróleo, com queda de preço de petróleo em função da guerra, de uma guerra comercial entre russos e árabes, né? Então, um dos setores afetados. Então, isso aqui mostra que os impactos eles são diferenciados, né? Você tem setores menos afetados, setores mais afetados, né?
a pandemia pode passar de uma crise de saúde para uma crise de segurança alimentar, né? Acho que esse talvez seja o grande problema que pode afetar o setor agrícola, é um problema de segurança alimentar pelo mundo, com rupturas de cadeias lá de suprimento, né? Alguns países têm colocado restrições ao comércio, né? Então, a gente viu, por exemplo, alguns países da África e mesmo da Ásia impondo restrições às exportações ou colocando medidas de aumento de estoques, né? E isso pode causar rupturas nas cadeias lá de suprimento pelo mundo afora, desabastecimento, volatilidade de preços, né? Mesmo aumento de preços, como aconteceu em epidemias anteriores. É muito difícil operacionalizar o chamado lockdown em países em desenvolvimento, né? O caso mais dramático desse momento é o caso da Índia, né? Que está tentando fazer o lockdown de mais de 1 bilhão de pessoas e é extremamente difícil, né? Um dos grandes problemas que está havendo hoje é com a interrupção dos programas escolares de alimentação, as merendas escolares, e uma outra grande preocupação é o impacto da doença sobre pequenos e médios agricultores. Hoje, 91% das crianças matriculadas estão com aulas suspensas, 850 milhões de crianças, e estima-se que tenha 250 milhões de crianças sem merenda, que é um fator importantíssimo de nutrição infantil, a merenda que está hoje sendo dificultada pela suspensão das aulas, né? E que atinge principalmente países de África e sul da Ásia. Na área do comércio internacional, a gente vinha acompanhando vários problemas ligados com geopolítica, como o acordo dos Estados Unidos-China, o Brexit, né? Movimentos antiglobalistas, anti-migração. Agora, o grande risco que a gente pode ver daqui para frente, que tem sido colocado em vários alertas, é o risco de quebra de cadeias internacionais de suprimento, né? Uma volta de um nacionalismo alimentar, com controles de fronteiras, favorecimento da produção dos produtores locais. Já existe muita conversa nessa direção, ainda que isso não seja possível nesse momento, porque existe uma situação que alguns países têm excedentes, outros países têm falta e dependem lá do comércio. Mas eu acho que o risco que a gente pode ter é o risco de obstrução de cadeias de suprimento, né? E de obstrução do comércio. Tanto que a OMC, a OMS e a FAO fizeram um comunicado conjunto alertando para esse problema de manter as fronteiras abertas de forma a garantir segurança alimentar dos países, né? Países como Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, Índia, Vietnã e Sérvia, por exemplo, restringiram as suas exportações de grãos, principalmente trigo e arroz, e isso já causou problemas em outros países. Então, é exatamente por isso que as 3 entidades internacionais já se manifestaram nessa questão da segurança alimentar. Esse quadro eu já apresentei para vocês, eu queria apenas agora detalhar um pouco mais a questão de sanidade humana e animal, né? Eu acho que uma das características importantes do agronegócio, que a gente precisa realmente atentar, é que a gente fala muito de competitividade, sempre falou muito de competitividade, de produtividade no agro. No Brasil, acho que é um case de sucesso na área de uso de tecnologias em clima tropical, mas nos últimos anos, 3 S's ganharam grande importância, né? O INSPER Agro Global, que é o nosso grupo de pesquisa, a gente já vem trabalhando com isso desde meio do ano passado, esses chamados 3S, que são os temas ligados com saúde humana, com sanidade e com sustentabilidade, né? Aqui no Brasil, a gente fala muito de sustentabilidade ambiental e social, né? Os 3 pilares. A gente fala menos de temas ligados com saúde e com sanidade. Eu acho que o próprio pacto hoje, que é um pacto que trata de agricultura sustentável, vai ter que ser cada vez mais agricultura sustentável e agricultura saudável, né? Ou seja, os temas de saúde e de sanidade têm que entrar na pauta da humanidade junto com a sustentabilidade que nos últimos anos
por uma agenda crescente, né? A sustentabilidade, por exemplo, aqui no Brasil, nos afeta nas questões ligadas ao desmatamento, com o uso da terra, da água, biodiversidade, empregos, comunidades, etc. Mas agora, cada vez mais, a gente tem que prestar atenção, não só nos temas tradicionais lá de saúde ligados com a agricultura, como fome e má nutrição, né? Mas também, cada vez mais, com a eclosão de doenças e saúde pública e com desafios sanitários, né? Por exemplo, toda a questão de modernização de sistemas de defesa sanitária, né? Eu acho que é um tema assim, da maior importância que vai emergir a partir dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Marcos, desculpa te interromper só um minutinho. Alguns participantes falaram que o áudio está um pouquinho baixo. Então, se você puder só falar um pouquinho mais alto ou mais perto do microfone, a gente agradece. Desculpa a interrupção. Imagine. Então, os temas sanitários vão ganhar importância, né, nesses próximos anos. E eu diria assim, até mais importância do que a gente tratou de sustentabilidade. Acho que a sustentabilidade continua sendo uma agenda fundamental, econômico, social e ambiental ligada à agricultura, mas as questões ligadas com sanidade animal e vegetal, né, e saúde humana vão ser cada vez mais importantes. Portanto, o 3S é uma coisa coordenada, né? São 3 temas que conversam entre si, né? E que têm imensa relação, né? Meio ambiente, questões sociais e questões ligadas com sanidade animal, vegetal e saúde humana. Quer dizer, tudo isso faz parte desse tema, eu acho agora, desse tema cada vez mais importante. Nesse sentido, a gente tem que se preocupar com segurança alimentar e segurança do alimento, né? Ao mesmo tempo, monitorando preços, conscientizando a população, mantendo mercados abertos, o tema de nutrição, os temas que eu falei já aqui. Eu acho que as recomendações que a gente deve dar para o Brasil nesse momento, né, que tem sido objeto de algumas conversas ao longo dessa semana. Primeiro é que o Brasil tem um papel histórico na garantia de abastecimento global, né? Ele não pode deixar de cumprir o seu papel no momento que o mundo está fragilizado em oferta e demanda agrícola, né? E a gente deve também puxar uma discussão global sobre a consistência dos sistemas de vigilância e controle de doenças que atingem animais e humanos, né? O fortalecimento dos sistemas de controle sanitário, o combate às zoonoses, a doenças originadas de animais silvestres. Nós temos vários exemplos recentes de doenças dessa natureza. A eliminação da comercialização de animais vivos em mercados abertos, sem controle sanitário, que é um grande problema global. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem controlado bastante essa questão, mas quando você vai para a Ásia e para a África, eu fiquei 4 anos na Ásia, acompanhando agronegócio em vários países, a quantidade de mercados que são chamados de wet markets, que não tem frio, né, onde você vende animais vivos junto com carnes e junto com outros produtos, é uma coisa absurda o que isso é forte, e os grandes problemas sanitários que existem nesses mercados. Além da questão de vendas de carnes exóticas, né, que é um outro problema muito grande e que está na base de várias doenças, né? Então, eu acho que esse tema é muito importante. Outro tema muito importante é a valorização das cadeias de produtos congelados, que o Brasil hoje basicamente exporta, por exemplo, na área de carnes, produtos congelados em substituição a produtos perecíveis sem controle de qualidade. Então, acho que esse que é o debate importante para a gente. Recentemente, a UNEP publicou esse quadro aqui com os principais fatores que aumentam os riscos de zoonoses, né? O Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, né, coloca como temas a questão de regulação de comércio de animais silvestres, a mudança do clima, a intensificação da agricultura, o desmatamento e a resistência a antibióticos. Eu tenho um pouco de discordância em relação a isso.
Eu acho que os temas mais importantes não estão sendo colocados aqui nesse quadro. E eu acho, por exemplo, que a agricultura intensiva, que foi desenvolvida no mundo nos últimos 150 anos, ela ajuda a reduzir o problema, né? Exatamente na medida que se intensifica, que se estabulam animais, que se controlam doenças, que se controlam cadeias lá de suprimento, que se aumenta a produtividade, diminui o risco, não aumenta o risco, como alguns querem crer. O que eu acho que é problema realmente no mundo não é a agricultura intensiva, mas são cadeias de suprimento com falhas extremamente graves, como a gente vê nesse quadro que está aqui. A comercialização e o abate de animais vivos no mercado, né? Que é uma coisa que é uma constância em diversos países do mundo. Já foi no Brasil no passado, mas já o problema de animais silvestres, caça comercial e venda ilegal de animais silvestres, que podem propagar doenças, né? Você falou muito de morcegos, enfim, lá do pangolim. Tudo isso são questões extremamente relevantes que precisam ser tratadas. A aplicação de legislação sanitária moderna, né? Vários países têm leis modernas, mas não aplicam direito. A existência de mercados tradicionais sem controle sanitário, mercados molhados, como se chama, né? Que é um problema em diversos países do mundo, eu diria na maioria dos países do mundo. A falta de refrigeração nas cadeias agroalimentares e a falta de relações contratuais mais modernas entre produtores e indústrias, né? Porque uma das coisas que garante uma avicultura saudável, uma suinocultura saudável, é exatamente a possibilidade de indústrias processadoras e produtores se integrem na busca de uma nutrição e de uma sanidade mais adequada para os animais, né? Quando a gente vê a produção aqui no Brasil, a gente vê que grande parte das exportações nossas estão baseadas em sistemas que garantem a alimentação adequada e sanidade dos animais e que seguem regras de importação de vários países do mundo. Quando a gente exporta para 150 países, por exemplo, frangos, a gente está seguindo a legislação mais moderna de países muito exigentes, como Europa, Japão e tantos outros, e mesmo a China, né? Coisa que não acontece dentro de vários países, né? A gente vê vários países que têm leis bastante rígidas, mas que, na prática, o rebanho é super heterogêneo, o produtor produz de qualquer jeito, transporta de qualquer jeito, não tem cadeia fria. Então, eu acho que a questão das relações contratuais nas cadeias do agronegócio e a questão da aplicação efetiva da sanidade, seja de uma lei moderna, seja a sua aplicação, são temas extremamente relevantes para serem tratados no âmbito das cadeias alimentares daqui para frente, tá? Então, é basicamente isso. Por isso, eu acho que eu fecho a minha apresentação, dizendo para vocês que esses últimos temas, eu acho que são os temas mais importantes para serem tratados depois da epidemia lá do coronavírus, que é uma epidemia que vai mudar o paradigma da sanidade. Vai ter que mudar o paradigma da sanidade em tempos de globalização, não só a sanidade humana, mas a sanidade animal e vegetal também. Muito obrigado e agradeço pela oportunidade. Excelente, Marcos. Nossa, muito, muito obrigada pela sua fala. A gente tem algumas perguntas aqui do chat, então, que a gente vai começar a fazer. Eu e a Ju, a gente vai se dividir aí nesse processo desses minutos que a gente tem para debater. E aí, a primeira pergunta, deixa eu puxar aqui, é só quem é que fez, é do Ricardo Galvão. Ele fez a seguinte pergunta. Hoje, os estoques globais estão altos, como comentado. Com a Covid-19 e fechamento de fronteiras, e o fechamento de fronteiras tendem a consumir esse estoque. Acredita que isso seja uma oportunidade para o agronegócio brasileiro? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que é uma bênção que os estoques estejam altos, né? Porque a crise de 2007, 2008, 2010, 2011 aconteceu porque os estoques estavam baixos, né? E a demanda estava altíssima, e a gente teve quebra de safra naquele momento na Argentina, na Austrália, né? Isso jogou os preços das commodities lá em cima, o preço do petróleo tinha subido na mesma época, e começou a faltar produto em vários países, né?
E foi isso que levou à Primavera Árabe. Então, eu acho que a gente hoje tem eu acho que essa felicidade que os estoques estão relativamente altos, né? Agora, resta saber o que vai acontecer com as cadeias de produção nos próprios países, né? Porque o comércio ainda é uma parcela pequena do consumo, né? Em alguns produtos é menos de 10% do consumo total, né? Então, o que vai acontecer com as cadeias de suprimento em diversos países a partir dessa crise, se a gente tiver, por exemplo, uma quebradeira de agricultores, ou se a gente tiver uma quebradeira de processadores, né? Então, eu acho que o momento hoje é de monitoramento de mercados e preços de cadeias de suprimento pelo mundo todo, né? Eu acho que esse é um tema assim, extremamente relevante para a gente tratar daqui para frente. O Brasil, nesse processo, o Brasil é muito relevante, porque nós hoje somos supridores de cerca de 10 cadeias produtivas, nós somos líderes, né? Quer dizer, nós somos muito importantes no suprimento de soja, recentemente milho e algodão também, nós somos o segundo maior exportador do mundo hoje de milho e algodão, carne bovina, carne suína, carne de ave, suco de laranja, açúcar, etanol, celulose, né? Então, eu acho que 10 produtos o Brasil hoje supre commodities para cerca de 200 países do mundo, se a gente considerar todas essas commodities. Então, o papel do Brasil é fundamental nesse processo. E é exatamente por isso que eu vejo que a ministra Tereza e outras pessoas estão muito preocupadas em manter as cadeias de suprimento funcionando no Brasil, e o financiamento da agricultura, da próxima safra, etc., são extremamente relevantes para que o Brasil exerça o seu papel no mundo. Perfeito. A gente tinha uma outra pergunta que eu acho que você acabou já respondendo, que é sobre as restrições de vendas por grandes produtores mundiais podem dar oportunidade nas nossas exportações. Não sei se você quer ainda acrescentar alguma coisa, mas acho que foi isso, né? Eu acho que exatamente, tudo bem. Podemos seguir. A gente tem uma pergunta, se não me engano, aqui foi do Emiliano, nosso colega da FIDA. Dentro da lógica do 3S, o fortalecimento do S da saúde não será uma ameaça ao mercado global de açúcar e, consequentemente, para o setor suro-alcooleiro brasileiro, que depende fortemente desse produto no médio prazo? Deixa eu só falar rapidamente sobre o tema lá do suprimento, lá do rompimento das cadeias lá de suprimento. A gente viu, em alguns casos, países que exportam trigo fazendo restrições para formar estoques domésticos, né? E para derrubar preços domésticos. Então, foi o caso que eu falei lá sobre a Rússia lá, e o próprio Cazaquistão e mais alguns países. Parece que não foi muito importante essa restrição, mas a gente tem mais um papel na área de leguminosas, né? de soja, né? Que eu acho que é muito importante. O Brasil tem um papel muito importante no aprovisionamento de proteína vegetal para a produção de proteína animal em diversos países, né? Que é um elemento fundamental da produção animal. Eu acho que isso daí tem que ser garantido, talvez seja o setor mais importante, né? Na questão de saúde, a gente tem que enfrentar esse debate sobre fome e obesidade. Eu acho que esse debate é extremamente relevante em termos de qualidade da alimentação, né? O açúcar é um dos produtos sempre muito atacados, né, nesse debate, mas é um produto essencial para fornecimento de energia para pessoas em desenvolvimento. Hoje, o consumo de açúcar cai no Brasil, o consumo per capita cai no Brasil, cai na Europa, cai lá nos Estados Unidos, mas aumenta bastante nos países pobres da África e da Ásia, que ainda consomem níveis muito mais baixos do que a gente consome, né? Então, acho que o Brasil, por ser o maior exportador do mundo, tem um papel a cumprir nesse fornecimento de açúcar e deve participar desse debate sobre tanto sobre as questões ligadas à fome, como questões ligadas à obesidade e a doenças crônicas que envolvem o açúcar. Eu vejo que esse debate é muito forte fora do Brasil, mas é muito pequeno aqui dentro. E deveria ser mais intensivo, eu acho que deveria ser mais aberto, porque é um dos debates importantes que o mundo tem hoje.
Ótimo. Não sei se meu microfone está aberto, né? Tá. A próxima pergunta é: já temos algum sinal da mudança comportamental do consumo? Você acredita em uma migração para itens com shelf life maiores? Você acredita que a queda abrupta do mercado FLV é momentânea ou vai ter um impacto de longo prazo? Bom, eu acho que problemas de shelf life, né, para quem não sabe, é basicamente produtos que resistem à temperatura, né? Então, por exemplo, você tem um grande mercado para carnes no mundo, mas o que acaba acontecendo? Diversos países optam por mercados tradicionais, mercados a céu aberto, muitas vezes, sem controle sanitário, porque não tem cadeia fria, porque as pessoas não têm geladeira em casa, né? E o próprio transporte não é refrigerado, o varejo é extremamente rudimentar, com vendas de produtos em pequenos locais na rua, né? Então não há frio. Não havendo frio, as pessoas vão aos mercados de manhã para comprar carnes quentes, animais que foram abatidos ou durante a noite ou na frente do consumidor, porque não tem como armazenar. Então tem que ir ao mercado o tempo todo. Esse é um dos problemas, certo? Um dos problemas que gera as zoonoses, né? Porque você vai nesses mercados, é uma sujeira, é uma contaminação muito grande, o abate de animais produz sangue, vísceras, pessoas acabam falando, contaminando lá os produtos. Eu acho que esse é um problema gravíssimo dos wet markets pelo mundo afora, né? Uma das soluções para isso é melhorar a cadeia fria, mas em alguns lugares depende de eletricidade. Só não tem geladeira porque não tem eletricidade. Então, é um problema gravíssimo. Uma outra alternativa é fazer produtos shelf life, shelf stables, quer dizer, produtos que podem ficar em prateleiras, né? Diversas indústrias brasileiras têm estudado esses possíveis segmentos. Eu acho que eles vão ter importância, mas eles não substituem o grosso do consumo de proteínas animais, de lácteos e mesmo de frutas e legumes, certo? Você pode criar alguns produtos da prateleira, mas o grosso ainda se faz a partir de produtos perecíveis, né? E muitas vezes não tem alternativa a não ser ir ao mercado de manhã para adquiri-los, né? Eu acho que frutas e legumes aqui no Brasil é um setor que está sofrendo um pouco com os problemas da parada geral, mas eu espero que isso se resolva porque é uma cadeia bem organizada e o Brasil tem um nível alto lá de refrigeração, muito diferente da Índia e da África, que não tem refrigeração. Perfeito. A próxima pergunta aqui, desculpa, só que eu estou em multitasking aqui recebendo as perguntas. Eu acho que você acabou respondendo um pouco agora também, né? Teve uma pergunta sobre perspectiva de fortalecimento de produtores menores de FLV com a quebra de logística e busca por aquisição de produtos locais. Acho que, não sei se você quer comentar alguma coisa adicional, mas... Eu acho que a sensibilidade, né, se vocês me lembrarem daquele quadrinho que eu mostrei, feito pela McKinsey, né? A sensibilidade que existe maior são produtos que vão ter queda lá de demanda, dois casos clássicos, como etanol e algodão, né? E talvez mesmo máquinas agrícolas, outras coisas que podem ser afetadas por uma recessão, né? As pessoas adiam a compra. E pelo lado da oferta, os produtos perecíveis, de maneira geral, são afetados porque dependem de cadeias longas, complexas. Você veja uma cadeia lá de carnes, idealmente ela tem que ser metade da cadeia são animais vivos, a outra metade tem que ser produtos frios, né? Você tem que manter a sanidade desses animais até o abate e dali para frente tem que manter o produto frio até o consumidor. Isso acontece com lácteos, acontece com frutas e legumes. Então são cadeias mais complicadas, sujeitas a rompimento por problemas localizados que possam acontecer. Aqui no Brasil tem se falado, por exemplo, de alguns prefeitos que fecham cidades. Realmente, esse é um problema grave para produtos perecíveis, muito mais do que para produtos estáveis que podem ser armazenados como grãos. Mas eu acho que o Brasil está conseguindo resolver bem esses problemas. Eu estou com muito medo do que vai acontecer na África e na Ásia, que é onde está a maior parte lá da população, é onde tem a quantidade imensa de pequenos produtores completamente desconectados
lá dos mercados, né? Tem uma grande profusão lá de gente e que pode haver rompimentos importantes. Perfeito. Bom, tem uma outra pergunta também, acho que de um tema que você comentou bastante, mas eu vou reproduzir aqui a pergunta caso você tenha alguma coisa a acrescentar. Marco, sempre muito interessante ouvi-lo. Gostaria de ouvir sua percepção especificamente sobre a expectativa para o setor sucroenergético pós-Covid. Bom, eu acho que o sucro energético é o setor mais atingido nesse momento, né? E não é pela Covid apenas, né? Porque, na verdade, como foi dito recentemente por um dos líderes lá do setor, é uma espécie lá de tempestade, né? Que está acontecendo, uma grande quantidade de coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que, de um lado, a gente tem o problema da briga comercial entre árabes e russos, né, que derrubou o preço do petróleo, né? E do outro lado temos a Covid, que reduziu o uso de automóveis e fez com que, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, o etanol acabasse perdendo espaço, né? Então, eu vejo que a gente vai ter que tratar dessas alternativas aí, né? O produtor tende a fazer mais açúcar, mas o açúcar já tem alguns problemas de países que têm subsidiado a produção, como a Índia e a Tailândia, né? A Índia, principalmente, com os países que o Brasil fez um contencioso, até lá na OMC, contra os subsídios da Índia. Então, vamos ver o que vai acontecer com o mercado de açúcar, né? Mas eles foram afetados negativamente pela crise. E etanol deu uma despencada brutal, né? Eu acho que a alternativa aí é tentar, por exemplo, trabalhar a questão lá dos impostos, né? A CID é um dos impostos que é usado para regular o mercado, fazer estocagem, né? Enfim, trabalhar alternativas de políticas que possam melhorar o problema esse ano. Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, agora vamos intercalar um pouco para dar uma folga para a Elisa. Marco, a outra questão vem do Rodrigo Lima e ele queria saber a sua visão sobre uma das metas de biodiversidade em discussão nas negociações que visam criar um marco global de biodiversidade pós-2020, né? A questão do Enhanced of Wild Species Providing by 2030, benefits including enhanced nutrition, food security, and livelihoods, at least million people, especially the most vulnerable, and reduce human-wildlife conflict. Pois é. Eu não tenho uma resposta acabada para isso, Rodrigo. Eu acho que o problema de animais silvestres é muito grave, né? Uma das coisas que eu li é que o mercado lá de Wuhan tinha 35 tipos de animais silvestres sendo vendidos, né? Muitos deles ilegalmente, né? E eu acho que essa ideia de que você possa expandir os animais que são consumidos por humanos é uma coisa bastante perigosa, né? A gente tem que garantir a forma como esses animais são produzidos, abatidos, comercializados. O que a gente tem visto em animais silvestres é uma comercialização clandestina, em muitos casos, né? Eu acho que a gente tem que combater isso, não pode fomentar isso nesse momento, né? Até porque muito das doenças humanas, conforme eu já disse, vieram de animais em geral, né? Quase todas as doenças, sarampo, tuberculose, ebola, AIDS, né? Todas elas tiveram uma origem em animais. Então, eu acho que quando a gente vê uma fragilização causada por um vírus que tem alta transmissibilidade e alto potencial de fatalidade, é uma coisa crítica, super crítica, que exige que se repense o que se come no mundo e como é que essa comida é produzida, né? Eu acho que o combate a mercados clandestinos, a caça ilegal, tem que ser a caça comercial, né? Que é o grande problema. E depois você coloca esses animais em mercados com grande circulação de gente, né? Vivos ou a própria carne. Acho que é um problema gravíssimo que tem que ser combatido. E eu acho que é uma agenda que tem que ser assumida pela sociedade da mesma maneira que a sociedade assumiu a agenda da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Eu não consigo
enfiar a sanidade dentro do tema do meio ambiente, no sentido que ela é uma espécie lá de subtema. Eu acho que ela é um tema novo, agora, para ser tratado com muita seriedade. Aliás, é um tema muito antigo, mas é um tema que a sociedade não estava preocupada, né? Você vê tudo o que se fez nos últimos anos na parte ambiental, e, de repente, o que faz o mundo parar é uma crise sanitária, né? Que estava aí à vista. Alguns já tinham falado que ela podia acontecer, né? E, de repente, ela fica super evidente para o mundo, né? Então, a gente vai ter que tratar disso com imensa seriedade, e isso começa pelo olhar analítico sobre as cadeias de suprimento, em geral, né? E acho que a alimentação é uma das cadeias que tem que ser olhada com muito cuidado. Vou aproveitar aqui e fazer um humilde comentário. Mas eu acho que só para corroborar um pouco disso que você está falando, Marcos, a gente vê na Agenda 2030, isso que você falou que é um assunto antigo, mas relativamente novo, né? A Agenda 2030, que foi construída com múltiplos stakeholders, foi feito aí extensos debates, né, para chegar nessa agenda. Ela permeia essa questão de bem-estar animal e produção, mas ela não fala isso de uma maneira explícita, né, Ju? Então, tanto que quando a gente fez um projeto interno, aí eu aproveito para fazer o nosso merchan, né? De um link entre a Agenda 2030 e os ODS e os princípios empresariais para alimentos e agricultura, foi um dos pontos que mais nos chamou a atenção. E por isso que a gente, ainda que os princípios empresariais de alimentos e agricultura, que aí a Ju pode até comentar mais, porque ela participou ativamente desse processo, né? Que foi uma construção aí com a FAO, várias empresas também, bem colaborativo. A gente fez esse projeto de um depara, e ainda que essas duas agendas elas sejam convergentes, é importante, a gente gosta de manter e mencionar as duas justamente porque o recorte dos princípios empresariais de alimentos e agricultura já traz de uma maneira mais explícita essa questão de bem-estar animal e produção, né, Ju? Não sei se você quer comentar um pouquinho mais sobre isso, mas, enfim, eu achei importante a gente fazer esses links e mencionar sobre as agendas, né? Eu acho que tanto a parte de bem-estar animal quanto a questão de sanidade, né? Algo que vinha sem tanta força de debate, mas que já vinha entrelaçando algumas discussões. Mas eu acho que o fato do cenário que a gente está atualmente, ela vai vir realmente com uma outra força, né? Que era o que a gente estava precisando que acontecesse. Eu vou seguir aqui com as perguntas, Marcos, porque está bastante intenso aqui, então vamos ver se a gente consegue dar conta de quase todas elas, pelo menos dentro do prazo. Tem um comentário da Juliane Arimura, que é: como profissional da área de qualidade e segurança de alimentos, fico muito satisfeita com o que o Marcos está nos apresentando. Acredito que essa crise pode deixar um legado para a nossa área de segurança de alimentos, mostrando a importância do controle sanitário, até mesmo a simples higienização das mãos e higiene pessoal tão necessários na produção de alimentos. Depois vem uma pergunta do João Carlos Rocha, da Hábito. Com o Covid, pode haver mudanças nos padrões sanitários mundiais? E eu vou já emendar para uma outra pergunta que eu acho que facilita aqui para a gente, né? Do Igor Brandão. Costuma-se dizer que a China optou pela não produção de toda a soja de que ela precisa. Isso implicou oportunidades para países como o Brasil e Estados Unidos. Pode-se dizer que a China está diante de questão semelhante em relação à produção de carnes a partir da combinação de peste suína africana, gripe aviária e Covid-19? O Brasil poderia aproveitar mais do que vem aproveitando, caso a decisão seja pela importação? Duas ótimas perguntas. Deixa eu só fazer aqui um comentário sobre a questão do bem-estar animal. Eu tendo trabalhado lá na BRF e tendo representado as associações de exportadores brasileiros na Ásia, né, durante 4 anos, eu acompanhei de muito perto esses debates todos. O que eu acho que acabou acontecendo é que o mundo olhava muito a saúde humana pelo lado dos problemas de fome e de obesidade, né? E olhava muito a produção animal pelo lado de bem-estar dos animais, a forma como você cria e abate animais, né? Essas foram agendas que cresceram muito. A agenda das zoonoses ficou meio de lado, sabe, Ju? Inclusive, tem uma entidade que funciona
e que trata disso, que é a OIE, Organização Internacional de Epizotias, mas ela me pareceu sempre não muito linkada com o resto das agendas. O que vai acontecer agora é que esse tema, que foi objeto da pergunta lá do João, a questão dos padrões sanitários, eu acho que isso vai crescer enormemente. E tem que crescer não tanto na qualidade da legislação, mas na aplicação da legislação. Porque o que eu vi pelo mundo afora, na minha experiência, são países com legislações até bastante avançadas, mas uma aplicação com 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Quem exporta tem que mostrar 500 padrões, né? Todo o processo de habilitação de planta para exportar carnes, por exemplo, é extremamente moroso, extremamente complicado. Você olha 500 coisas na parte sanitária para conseguir exportar carne. Mas quando você vai em vários países que compram a carne, você vê mercados assim, que eu falei, mercados molhados, wet markets, as piores condições de higiene possível, abate de animais vivos, ilegalidade, clandestinidade, contaminação. Você vê isso, a olho visto, né? Eu acho que é isso que tem que ser combatido, sabe? Essa heterogeneidade que acontece na pecuária entre produtores que seguem regras internacionais e têm sistemas modernos de estabulação, contratos produtor-indústria rígidos, certificações, ISOs, etc. E uma grande maioria que não faz nada, que vende de qualquer jeito. E uma grande clandestinidade, ao mesmo tempo, dos animais silvestres. Então, eu acho que esse tem que ser o padrão. O padrão vai ter que ser toda uma rigidez a ser criada na forma como se cria, se abate, se transporta, se vende produtos perecíveis vindos de proteínas animais, sabe? Em relação à ótima pergunta do Igor, é um prazer vê-lo aqui também, do Igor da PEX, é a questão de como é que fica a China. Você veja que a China acho que é um bom caso. A China teve uma crise medonha de gripe aviária, que agora voltou. A China teve uma crise medonha de peste suína, né, que eliminou 30%, 40% do rebanho, e que afetou todo o mercado mundial. E a China foi o primeiro país afetado pela Covid. A Covid foi falada no mundo inteiro. As outras crises ficaram no âmbito da agricultura, né? Quem trabalha com agricultura acompanhou o drama que foi a mudança da produção de suínos na China e a busca da China por carnes, carne bovina do Brasil, carne de frango, peixes. Mudou o sistema da China. Mas ficou restrito ao mundo agrícola, alimentar, né? Mas no fundo é o mesmo problema, certo? No fundo nós estamos falando do quê? De zoonoses, certo? As que atingem o ser humano, as que não atingem. A peste suína não atinge, mas ela levou a um pandemônio, né? A uma desorganização das cadeias de carnes na China, completa. Mas ela não atinge o ser humano. Então ela ficou só no âmbito da agricultura, né? A gripe aviária também, né? E por que essas doenças todas aconteceram na China? Porque existe uma grande quantidade de pessoas convivendo com uma grande quantidade de animais, né? A China é um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas nas cidades, né, não têm muito contato com a produção estabulada de animais para exportação, que acontece lá no campo. Na China, essas coisas acabam se misturando. Boa parte da gravidade da peste suína na China vem do fato que tem uma grande quantidade de porcos criados soltos em fundo de quintal. Essa é uma tradição na China, né? E foi aí que a contaminação foi tão alta, foi muito mais alta na China do que tinha sido na Rússia, na Europa ou na África. A peste suína foi absolutamente dramática na China, lá no Vietnã e outros países que consomem carne de porco, por causa de animais criados soltos em pequena propriedade, né? Então, eu acho que é isso que é a lição do que vai alterar nos padrões de consumo no mundo, e eu acho que vai levar também a China a ter um sistema que dependa menos do mercado interno, né? Eu acho que, com o tempo, as empresas chinesas vão se internacionalizar, vão comprar empresas em outros países, e a China não será só o país da exportação de soja, que é o nosso produto dominante na China hoje, né? 80% do que o agro exporta para a China é soja. Eu acho que vai aumentar as importações chinesas de carnes e mesmo a produção
chinesa de carnes em outros países a partir de empresas localizadas em outras geografias. Vou seguir com as perguntas aqui, mais 10 minutinhos no máximo que a gente tem. Do Sérgio Zambon. Marcos, você não concorda que tudo o que está acontecendo está amplamente ligado ao poder aquisitivo da população? Quando se tem restrição de renda, busca-se alimentos mais baratos e normalmente sem um controle de qualidade. Eu vou fazer as duas perguntas para facilitar. Do Daniel Bianco. Sendo os wet markets os mercados mais predominantes nas regiões urbanas da China, quais seriam alternativas para suprir a demanda de pessoas que dependem deles? A questão seria voltar para uma substituição de tais mercados ou alteração no modo de funcionamento dos mesmos? São duas ótimas perguntas que eu não sei dizer, eu não tenho assim uma resposta pronta, muito refletida, tá? Mas eu acho que, de fato, nos países pobres, as pessoas, por problemas de renda, migram para produtos mais baratos, né? Então, você veja, por exemplo, o alto consumo de carboidratos, né? Snacks e produtos baratos feitos a partir de grãos, por exemplo, em países em desenvolvimento é imenso, né? Por quê? Porque é muito barato. Então, as pessoas consomem produtos mais baratos. E, por outro lado, também consomem animais, em vários tipos de mercados bem tradicionais, né? A principal fonte de suprimento das pessoas em países muito pobres são mercados tradicionais, sem refrigeração, abate de animais no próprio mercado. Isso é muito, muito frequente, né? O que eu acho que é o alerta agora, eu não sei se isso muda rapidamente, né? Porque é uma coisa tão grande hoje pelo mundo, mas o que vai ter que mudar é o padrão sanitário, né? Então, o que vai acontecer é que vai ter que ter muito mais fiscalização, vai ter que ter muito mais controle sanitário, muito mais monitoramento de zoonoses, né? Eu entendo que a humanidade vai ficar muito mais precavida daqui. Eu não sei se nós vamos eliminar os chamados wet markets, mas os wet markets serão melhorados. Aliás, você vai lá para países ricos da Ásia, como Singapura, Coreia e tal, elas também têm wet markets. Só que os wet markets são rigidamente controlados pela vigilância, né? Coisa que não acontece em países mais pobres. Então, o que eu acho que vai acontecer é que eles mudam de padrão, né? E uma das coisas que muda o padrão lá do wet market é ele deixar de ser só wet, né? Ele passar a ser também cold, né? Ou seja, passar a ser frio, né? A cadeia fria tem que entrar nos produtos perecíveis. E você tem que evitar, de qualquer jeito, a contaminação. Por exemplo, uma das fontes de contaminação grande é o abate dos animais no próprio mercado, né? Isso é uma coisa que o Brasil já teve no passado e que nós praticamente eliminamos. É o que vai ter que acontecer em outros países, mesmo que fisicamente o mercado fique no mesmo lugar, mas vai ter que mudar o seu padrão de higiene e o seu padrão de sanidade. Tá ótimo. Gente, eu já vou pedir desculpa aqui, porque a gente não vai conseguir abordar todas as perguntas. Eu vou fazer duas últimas perguntas aqui para a gente poder encerrar. E aí depois a gente vê como que a gente consegue atender os outros pedidos aqui. Mas, complementando essa questão do wet market, veio uma pergunta da Maria Eugênia Kretz, que é como equilibrar as preocupações legítimas dos 3S com regulações protecionistas. Como o Brasil pode ser um agente relevante para que as regras não permitam os absurdos do wet markets, mas ao mesmo tempo não representem impeditivos à importação, como acontece em mercados ultra exigentes como a União Europeia. E a outra pergunta da Daniela Fernandes: qual será a importância dos pequenos produtores brasileiros diante desse cenário esperado nas grandes cadeias produtivas? Redução das exportações e maior controle do comércio internacional? Podemos enxergar uma oportunidade para o fortalecimento da agricultura familiar? Bom, em relação aos wet markets, né? Primeiro, eu acho que tem que melhorar o padrão sanitário de higiene desses mercados. A outra coisa que acontece inexoravelmente é a vinda do varejo moderno, né? Se tiver eletricidade, se tiver a classe média, né, rapidamente surgem também outros canais lá de distribuição, né? É que tem países que restringem o varejo moderno.
A Índia, por exemplo, ela tem restrições a supermercados, porque tem uma tal quantidade de gente vendendo naqueles pequenos varejos, né? Pequenos de verdade, né? Quem já foi à Índia viu isso em todas as ruas, e há uma restrição até ao surgimento do varejo moderno. Eu acho que isso vai ter que ser tratado seriamente, porque eu acho que é importante que haja uma competição entre mercados tradicionais e canais mais modernos, como a gente tem visto aqui no Brasil, né? No Brasil, nesse momento, as pessoas estão conseguindo se alimentar porque existe delivery, porque existe supermercado, mercados, quitandas, açougues que funcionam bem, né? Em outros países é só o wet market. Então, eu acho que a gente vai ter que ver essa transformação dos canais de distribuição na direção de maior food safety, né? Maior qualidade e sanidade dos alimentos, e não só food security, né? Não só quantidade, mas também qualidade e sanidade. O que eu vejo lá na Europa é um movimento contrário, né? A Europa volta a criar animais soltos, e vai lá para segmentos de produtos orgânicos, outras coisas mais, porque os consumidores pagam por um produto que usa menos tecnologia, né? E essa é uma das contradições do mundo do agro. Alguns países precisam ter mais tecnologia para aumentar a produtividade, sanidade, qualidade. E outros países que já chegaram nesse nível, hoje caminham para sistemas mais extensivos, né? Mas preservando sanidade e qualidade, né? Mas só que por serem menos extensivos, porque são orgânicos, porque são locais, etc., acabam custando mais caro. Então, eu acho que o mundo tem um pouco disso. São diferentes velocidades do mundo, diferentes drivers do mundo acontecendo, que fazem com que exista, por exemplo, na Europa, um movimento de extensificação da agricultura, de localização da agricultura, mas também tem consumidores dispostos a pagar por isso. Aqui no Brasil também, em algumas cidades maiores, etc., né? Mas os países pobres precisam de tecnologia, precisam de agronegócio moderno, de varejo moderno. Em relação a pequenos produtores, eu acho que o pequeno produtor não é o pequeno produtor em área, né? Você tem ótimos exemplos de produtores de suínos, aves, flores, frutas, etc., que sobrevivem bem com pequenas propriedades de área, em termos de área, né? Poucos hectares, mas alta rentabilidade, né? E você tem grandes propriedades que sobrevivem muito mal, né? E que vão acabar sucumbindo porque não tem produtividade. Acho que o problema não é a área, o problema é a inserção do pequeno produtor no mercado, né? Capacidade de coordenação dele dentro das cadeias produtivas. E isso, principalmente em produtos como suínos, aves, flores, frutas, legumes, eu acho que a gente tem uma grande experiência lá de sucesso, né? Que está garantindo o nosso abastecimento desses produtos com pequena produção, mas é uma pequena produção integrada a agroindústrias e integrada a cooperativas, em geral, certo? Cooperativas muito fortes que nós temos, por exemplo, em todo o sul do Brasil. Eu acho que essa que é a verdadeira solução do pequeno produtor. De resto, em relação a esses problemas atuais, a gente tem que cuidar para que não haja rompimento dessas cadeias produtivas. E aí, obviamente, é mais difícil quando há pequenos produtores do que quando há grandes produtores, porque aí você tem muito mais supridores, né? Por exemplo, frigoríficos lá de carne operam com 100 fornecedores lá no Centro-Oeste e com 2.000 fornecedores lá no Sul, né? Então, acaba acontecendo que o Sul pode ter mais problema pelo fato de haver muita gente envolvida na produção. Mas eu acho que a gente tem mecanismos para lidar com isso, que funcionam muito bem aqui no Brasil e que transformaram o Brasil num grande exportador de carnes exatamente por isso. Ótimo. Nossa, Marcos, muitíssimo obrigada. A gente já está caminhando para o fim. Como a Ju falou, infelizmente não vamos ter tempo de responder todas as perguntas, foram muitas perguntas. Estou positivamente impressionada. Obrigada a todos e todas que estão participando. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer antes da gente ir para o final. Eu só tenho um recado final e a Ju vai encerrar. Que para mim ela é muito importante. Ela não está necessariamente ligada ao Covid, mas eu trabalho muito com o clima
E tem uma coisa que volta e meia aparece, que é sobre o impacto da mudança do clima na produção do cacau. E como a gente está, né? A gente vai chegar na Páscoa aí, estamos praticamente na Páscoa, eu preciso saber se a gente vai ter algum impacto na produção do cacau, porque não dá para viver sem chocolate, né, gente? Olha, eu não sei dizer, viu? Eu não sei dizer, eu não conheço quase nada sobre cacau, mas eu acho que o cacau, por ser um produto tropical, né? Produzido aqui no Brasil, mas principalmente na África, né? Ele é, sem dúvida, afetado por isso. E é uma das preocupações de algumas empresas. Você vê que a Cargill, que é bastante atuante em cacau, nas suas ações globais de redução lá do desmatamento, o cacau é um dos produtos foco na África, assim como é a palma lá na Indonésia e a soja aqui no Brasil. Então, eu acho que é um produto que tem que haver ações ligadas ao clima, né? Mas eu não conheço direito para saber exatamente o quanto que isso vai afetar a produção e o comércio de cacau, né? E acho que é uma pena que vai acontecer esse ano, que a gente está vendo que muitos comerciantes não estão conseguindo vender ovos de Páscoa essa semana, em função lá do lockdown. Isso é muito triste, porque é um momento muito especial para esse setor, né? Verdade. Bom, fora o chocolate, vou aproveitar o gancho da mudança do clima só para, então, convidar ainda os que estão presentes a participar, então, do nosso próximo webinar que acontece na terça-feira. A gente vai ter a honra de ter com a gente o Carlos Nobre, acho que também é outro speaker como o Marcos, que dispensa muitas apresentações. É uma grande referência no tema de clima. E, bom, da minha parte é isso. Eu passo a palavra agora para a Ju. E, novamente, muitíssimo obrigado, Marcos, pela apresentação e por dividir tantos conhecimentos com a gente hoje. Ju. Bom, gente, eu queria só agradecer muito ao Marcos, que é sempre uma grande aula que a gente tem e uma grande troca de informações. Eu acho que a disponibilidade dele com as informações que ele tem, com todas as discussões que ele participa, sempre ajudam a gente ver um pouco mais à frente os desafios que a gente vai ter, como que a gente vai se preparando no setor de alimento e agricultura aí para os próximos anos, né? Eu acho que a gente tem muita coisa a pensar e que a gente nunca tem uma bala de prata que resolva todos os problemas de uma vez só. Então, conseguir pensar de forma sistêmica e de uma forma mais ampla, ela é extremamente importante para a gente, e esse momento eu acho que faz com que a gente olhe para dentro, mas o olhar para dentro da gente também traz o olhar para fora, de tentar entender melhor essa nossa sociedade e que somos diferentes e precisamos de etapas diferentes em muitas vezes, e que não dá para ter uma única resposta para resolver qualquer situação. Queria agradecer a todos os participantes. Foi um webinar muito importante para a gente. Eu acho que é um caminho para a gente fazer uma troca de experiências. Então, muito obrigada a todos que ficaram até esse momento, a todos que participaram, e a gente vai enviar as informações e os conteúdos, vai estar disponível depois da gravação desse webinar, para vocês poderem divulgar ou trocar mais informações dentro das empresas que vocês estão, e com outros parceiros também. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada, Marcos, e um bom dia a todos. Bom almoço. Feliz Páscoa. Obrigado. Obrigada.